Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula, que tem por título a Didática entre Saberes e Sabores. Se o título deixou você curioso, foi para isso mesmo que ele foi escrito. Para começar dando uma dica sobre o que nós vamos conversar nessa aula, eu gostaria que vocês ouvissem comigo um trecho do poema A Didática da Invenção, de Manuel de Barros. Para apalpar as intimidades do mundo, é preciso saber que o esplendor da manhã não se abre com faca. O modo como as violetas preparam o dia para morrer. Por que é que as borboletas de tarjas vermelhas têm devoção por túmulos? Se o homem que toca de tarde sua existência num fagote tem salvação, que um rio que flui entre dois jacintos carrega mais ternura que um rio que flui entre dois lagartos. Como pegar na voz de um peixe? Qual o lado da noite que umedece primeiro? Etc, etc, etc. Desaprender. 8 horas por dia ensina os princípios. Muitas das coisas que nós sabemos ou pensamos que sabemos, às vezes são impedimentos para que a gente possa aprender coisas novas. Desaprender, então, é necessário para que possamos aprender. Por isso fica um desafio para vocês pensarem comigo durante essa aula, o que será que nós devemos desaprender para que nós possamos deixar as nossas aulas, as nossas práticas, as nossas ações educativas mais interessantes, mais motivadoras, mais significativas para os nossos alunos. Nós vamos pedir a ajuda de alguns pensadores, educadores que falaram sobre isso durante a história da educação e no final da aula nós voltamos a conversar sobre esse tema com vocês. Desaprender para aprender ou aprender a desaprender, uma aprendizagem às avessas. Muitas das coisas que nós sabemos, às vezes fazem com que a gente pense sempre na mesma direção e às vezes é preciso pensar um pouquinho diferente. Quando a gente fala em desaprender, nem sempre a gente está querendo dizer jogar fora tudo aquilo que a gente já sabia. Está querendo dizer abrir um pouco de espaço na nossa cabeça, no nosso pensamento, para que novas ideias, novos pensamentos, novas sugestões possam emergir e encontrar espaço para que possam se desenvolver. Desaprender é a condição básica para reaprender e transformar. Temos então que nos engajar na desaprendizagem de algumas certezas que têm impedido que a didática se desenvolva e encontre novos caminhos. Vou dizer algumas para vocês e vocês podem com certeza imaginar algumas outras desaprendizagens que nós temos que fazer. Vamos desaprender uma didática instrumental, muito burocrática, aquela que nos obriga a seguir regras pré-definidas. Vamos desaprender uma didática baseada num modo autoritário de dar aulas, aquela que está centrada no instrucionismo, que acredita que o conteúdo é o mais importante e que precisa ser transmitido para os alunos de qualquer maneira. Vamos desaprender também uma didática centrada no professor, como se ele fosse o próprio centro de todo o processo educativo, o centro do próprio universo. Podemos desaprender também a ideia de que os alunos são todos iguais e aprendem do mesmo jeito. Podemos desaprender igualmente o uso de tecnologias que só reforçam as velhas práticas e não usam todo o potencial dos novos meios que estão à nossa disposição. Da mesma forma, podemos desaprender um design instrucional e de materiais didáticos que não nos ajudam a criar formas educacionais mais significativas, mais motivadoras, mais instigadoras para os nossos alunos e com mais significado para a nossa sociedade. É muito comum vermos na história da educação, na teoria, nos escritos educacionais, o uso de metáforas para falar sobre educação. Por exemplo, a educação como um jardim, como jardinagem, onde a gente planta as sementinhas, cresce, rega e cuida para que as crianças possam crescer bem e dar frutos lá no futuro. É comum também vermos a metáfora da viagem, onde a gente sai de um lugar onde a gente não sabia muita coisa em direção a lugares onde o conhecimento foi desenvolvido. Na nossa aula nós vamos ensaiar uma outra metáfora, que é a metáfora da gastronomia junto com a educação. Como é que a gente pode associar saber e sabor, que é o título da nossa aula. Essa associação pode parecer um pouco estranha, mas se nós formos ver o significado etimológico dessa palavra, vamos encontrar uma raiz lá no fundo, uma raiz latina, que diz sapere, né? Saber e sabor estão ligados até no seu próprio significado etimológico. Mas já nos disse a poetisa Adélia Prado: não quero faca nem queijo, eu quero é fome.
Como será que nós, como educadores, estamos despertando nos nossos alunos essa fome pelo aprender? Porque para poder ter sabor, para poder ter saber também, nós temos que despertar esse gosto. Como na cozinha nós temos que despertar o gosto para a comida com um bom período de fome, a gente também pode despertar a vontade de saber nos nossos alunos. Como a gente tem feito isso até aqui? Como diziam, como cantavam os Titãs em uma música que ficou muito conhecida, você tem fome de quê? Como será que nós estamos trabalhando hoje com os nossos alunos? As teorias pedagógicas contemporâneas nos dizem que o professor não pode ser aquele que só ensina, como quem serve pratos prontos. O professor tem que saber também instigar seus alunos, provocá-los, colocar alguns temperos na sua aula, nos seus materiais. E Samitiba nos dá umas pistas nessa direção. Os melhores temperos de uma boa aula são movimento, humor e boa comunicação relacional. As aulas têm que ser degustadas pelos alunos. A didática como receituário. Quantas vezes nós ouvimos alguns alunos falarem, nós mesmos falamos, que aula boa, que o professor tem muita didática. Ou às vezes o contrário, né? Puxa, essa aula foi muito cansativa, muito entediante, o professor não tem didática nenhuma. Vamos ver um trecho de um filme que ilustra bem essa ideia de como uma aula pode ser mais prazerosa. Hello, class. Today I want you to close your textbooks and put away your pens and papers. Because today is a free period. I want to know what you guys want to do. Anything at all. Who's got an idea? Patty. Can we sit in on Mr. D's class? Okay. Come on, everyone. Out of your seats. Let's go. Come on. Come on.